Paulo Cruz está ao vivo conosco. Professor, muito obrigado pela participação, muito obrigado aqui pela presença na Rádio Brado, te acompanho há muitos anos. Eu queria começar já direto ao ponto, lhe perguntando sobre a participação do Renan, no Renan Santos, na última sabatina. Ele participou de outras sabatinas, teve a sabatina do SBT, mas aquela sabatina da Globo News foi aquela que você escreveu o texto, que inclusive eu compartilhei no meu Instagram, nas redes. Muito obrigado pela participação, professor. Bom dia. Bom dia, Timóteo. Bom dia, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite. Bom, sobre essa entrevista especificamente, a gente sabe, assim, a gente que não é de esquerda, né, a gente sabe a relação que a gente tem com a Rede Globo de televisão. Então, a Globo fica sempre no centro ali das discussões políticas, ora a esquerda reclama, ora a direita reclama, enfim. Mas é sempre uma coisa controversa quando alguém que não é de esquerda vai à Globo, né? A gente lembra lá em 2018, quando o Bolsonaro foi entrevistado, aquela coisa toda. Então, a gente já esperava uma entrevista dura, uma entrevista que fosse complicada e tal, e que elas partiriam para cima dele, no melhor sentido do termo. Mas o Renan está muito bem preparado, né? Então ele estava preparado para responder as perguntas, ele estava preparado para responder os questionamentos mais difíceis e tal. E é óbvio que sempre vão apelar para aquelas coisas que todo mundo já sabe, que já foram respondidas 300 mil vezes, mas vão apelar para aquilo, porque aquilo é o que há de mais palpável, assim, quando você quer constranger, digamos assim, um candidato, né? Então, na minha avaliação geral, foi uma boa entrevista. Elas fizeram o papel delas, até que foram melhores até do que eu imaginava que seria, né? E eu gostei do resultado. Conversei com ele depois, inclusive, e tal. Falei rapidamente, porque agora também tá naquela loucura de campanha, mas tive tempo de falar com ele rapidinho sobre a entrevista. Achei que foi ótimo. A gente tinha preparado, inclusive, temas de educação para ele falar, e não deu tempo de falar muito sobre isso e tal. Mas foi boa, eu gostei, o resultado eu gostei. O que eu não gosto é quando as pessoas fingem que elas não estão sabendo uma coisa, mas estão. Mas fazem a pergunta porque tem de servir ali a um determinado... uma determinada visão de mundo, não só sobre aquele candidato, mas sobre o grupo político que ele representa e tal. Então, isso fica evidente nesse tipo de entrevista. Mas, no fim, achei que o resultado foi bom, foi satisfatório para o Renan, sobretudo. Professor, você que acompanha essa cena política há muitos anos, eu acompanho e também acompanho, estou vendo muitos antigos eleitores do Bolsonaro pedindo agora apoio para o Renan Santos, esse movimento crescente entre ex-bolsonaristas. Como é que você vê esse movimento, professor? Bom, eu acho que uma hora isso ia acontecer. A gente sempre falava isso lá, assim, que é um caminho meio natural, porque o outro grande movimento político à direita, depois do bolsonarismo, é o MBL, né, no Brasil. Então não tem nenhum outro grande movimento político que tenha uma bandeira clara, né, sobre as questões que envolvem direita, esquerda e tal, e que não seja o MBL. Então uma hora isso ia começar a acontecer. A gente só não sabia quanto tempo ia demorar para isso acontecer. Então isso sempre foi assunto, assim, né? Inclusive... todas aquelas investidas, por exemplo, que sempre se fez nas lives contra bolsonaristas, contra o Bolsonaro e tal, manter aquela firmeza, né, crítica em relação a esse grupo específico, fazia parte, né? Em vez de fazer o contrário, não vamos atacar, vamos ficar tranquilo aqui, porque uma hora eles vão enxergar a gente. Não, vamos ser duros, porque quando eles enxergarem, eles verem o que está acontecendo, o que aconteceu, e o que se transformou, essa coisa que a gente convencionou chamar de bolsonarismo, eles vão entender qual que é a nossa posição, sem precisar disfarçar, né? Então a gente achava que isso ia acontecer uma hora, só não sabia quando, e só não sabia que seria diante de uma candidatura do próprio Renan, porque a candidatura dele foi uma surpresa, inclusive para todo mundo lá, porque ele não tinha nenhuma pretensão de ser candidato, nunca teve, isso nunca passou pela cabeça dele, assim, pelo menos em conversas, né, nas muitas que a gente teve lá. Não era ele, né? Ele nunca se viu como um candidato. O problema é que foi ficando uma coisa assim muito, muito óbvia, porque ele começou a falar muito de propostas, de ideias, né, dentro das próprias lives, né, críticas a respeito de determinados setores da sociedade e propostas para solucionar aqueles tipos de problema que ele evidenciava. Então, quer dizer,
pessoal começou a falar, olha, se você sabe o problema, se você sabe, né, tem proposta para resolver, se o livro amarelo está saindo, se você está por dentro de tudo que está lá, por que não você? Né? Porque você já é um ótimo comunicador, né? Então ele foi convencido de que deveria ser ele. Então, mas a gente não sabia quanto tempo ia demorar para essa chave virar, porque também essa baixa, né, essa derrocada do bolsonarismo também era uma coisa meio dada, assim, né? Porque o movimento político que não tem consistência, porque não tem consistência mesmo, ele não perdura por muito tempo, né? Tem prazo isso aí, essas coisas se desgastam você e tinha uma no hora as passado, pessoas não querem mais. Desculpa te interromper, professor. Não, por favor. Você tinha no passado alguns nomes assim de intelectuais, entre aspas, no bolsonarismo, dos mais inteligentes. Hoje não tem mais absolutamente nada disso. Esses caras já partiram há muito tempo do bolsonarismo. Assim, eu assim, confesso que eu tenho acompanhado menos do que talvez eu devesse, porque eu tô meio saturado. Então, faz tempo que eu olho, às vezes eu entro ali numa rede social, meu Instagram, por exemplo, ele é sanitizado, ele não tem nada, parece quase nada de política, ele parece coisa de música, parece coisa de cinema, porque literatura. Eu treinei o meu algoritmo, literatura, treinei o meu algoritmo pra ele não me atormentar com isso. Aí, no X eu entro lá às vezes posto um negócio e saio correndo também, eu nem fico esperando o que vão responder, eu posto lá e falo, pronto, deixa aí o negócio ferver e vou embora. Então, eu acompanho um pouco, mas assim, eu vi essa coisa nascer, né, Timóteo? Eu vi essa coisa dessa nova direita surgir e tudo, acompanhei isso de perto. Eu nunca fui, por exemplo, um aluno do Olavo de Carvalho, mas eu sempre acompanhei de perto, eu tinha muitos amigos que eram alunos, muitas pessoas que depois se tornaram bolsonaristas ferrenhos até, defensores do governo e tudo mais, eram pessoas da minha convivência e pessoas que eram minhas amigas e tal, e que eram todos contra, inclusive, o Bolsonaro, e de repente foi mudando, aí, né, 80% dos amigos que eu tinha antes de 2018 foram embora de 2018 para frente porque eles aderiram ao governo e tal. Eu nunca fui um bolsonarista, eu nunca aderi ao governo Bolsonaro, eu sempre fui crítico à ideia de que o Bolsonaro fosse candidato, inclusive. Então, em 2017 já tinham me colocado numa lista de falsa direita lá e tudo mais, porque eu nunca fui, eu nunca o vi como um político que fosse capaz de fazer alguma coisa pelo Brasil. Porque na minha concepção, existia sim uma direita que estava ressurgindo, existia uma direita que estava se fortalecendo no debate público, mas era tudo muito incipiente, né? Precisaria de maturação, de tempo, precisaria de estudar mais, ler mais, entender mais as coisas, para ir ter e preparar políticos que fossem minimamente preparados para enfrentar o que está aí, né? Isso não aconteceu. Então, de repente, virou um frenesi de todo mundo querer correr para a política, se candidatar e não sei o que e tal, e eu sempre fui contra isso. Então eu vi isso nascer, né? Vi os intelectuais que eram meus amigos se bandearem e tal, e o que eu fiz foi assistir, falar, bom, isso aí daqui a pouco vai capotar lá na frente, porque não tem como. Porque não tem aquela substância que a gente falava até, sei lá, 2 meses atrás, de repente não vale mais nada. E professor, e por que esses intelectuais, seus amigos, abandonaram a verdade e viraram bolsonaristas? O senhor acha que por uma questão de até financeira, econômica, vender livro, porque atraiu muita gente e a massa, o peso atrai até hoje, né? O peso de internet. O que o senhor atribui? Eu acho que tem vários fatores, né? Eu acho que tem oportunismo, né? Então muitos viram nessa ascensão meteórica do Bolsonaro uma oportunidade de exercer poder, né? De estar ligado ao poder e fazer alguma coisa, né? Outros foram porque depois da facada, por exemplo, né, muita gente falou assim, agora não tem mais jeito, agora tem que ser ele mesmo, porque isso aí não pode e tal. Então a facada comoveu muita gente e levou muita gente a apoiar o Bolsonaro, porque olha o que eles são capazes de fazer e tal, não sei o que, e aí passaram a apoiar. Outros foram convencidos, né, assim, tinha uma turma que tinha alguma proximidade com o Eduardo Bolsonaro, começou a se encontrar com essas pessoas, e aí eles foram sendo convencidos de que seria uma ótima oportunidade, né, se o Bolsonaro fosse eleito e tal. Eu fiquei muito triste na época, assim, porque foi um período bastante difícil para quem não mergulhou na coisa toda, né, foram 4 anos, pelo menos, aí de ostracismo, mas assim, era importante manter uma posição, né?
E o que eu e alguns outros fizeram, foi, não, é isso, a gente sempre pensou assim, por que nós vamos mudar agora, né? Então se você ler um artigo meu do primeiro semestre de 2018, lá na Gazeta do Povo, onde eu sou colunista até hoje, eu tô lá, e eu tô falando lá, falando, gente, peraí, não, o que vocês estão fazendo, né? Não, não é por aí, não. Então eu sempre tive esse posicionamento, e não seria por uma circunstância, né, que se apresentava, que eu aderiria. Né? Tanto é que o artigo que eu escrevi no dia, logo após a eleição do Bolsonaro em 2018, o título é "O que esperar dos governados por Bolsonaro?" Porque assim, eu já não esperava nada do governo mesmo, né? Então, mas foi isso, acho que foi uma conjunção de fatores, né? Uma conjunção de fatores, mas dentre eles, eu acho que o oportunismo está no topo. Tá no topo. Eu me lembro de uma frase, só para completar, uma frase do Nabucco para o André Rebouças, logo depois que a abolição foi derrubada pelos republicanos e tal, e aí o Nabucco manda uma carta para o Rebouças, e ele fala assim, com que tipo de gente andamos metidos, né? Não havia nenhum interesse no pobre, no ex-escravo, nada, era tudo oportunismo. E é a mesma coisa agora. Não muda nada, né? Ser humano ser um ser humano. 10h17, estou entrevistando o professor Paulo Cruz, que é mestre em Ciências da Religião. Professor, o senhor acha que um dos pilares que mantém ativo o movimento político no Brasil, não digo somente bolsonarista, mas também você tem uma grande ala do Centrão, é o movimento neopentecostal? Olha, essa é uma questão muito delicada e muito importante do cenário político atual, né? Eu me lembro que também lá em 2020, desculpa ficar sendo autorreferente, mas é porque não, eu fico favor, me lembrando das mesmo. coisas, né? Eu me lembro que eu escrevi, porque eu sou protestante, né? Eu sou evangélico, e eu fiquei muito assustado quando vi o que estava acontecendo com a igreja evangélica no Brasil. Eu sempre fui um cara chato, desde que eu me converti em 2020, e sempre fui um sujeito, 2000. E eu sempre fui um cara chato, sim, porque eu já lia muito quando me converti, então eu me converti como um cara muito criterioso, eu ficava questionando muito, então arrumei muita confusão em igreja, porque sempre achei que as pessoas precisavam estudar, precisavam aprender, precisavam entender, e não ficar só naquele oba-oba e tal. Então, quando eu vi isso acontecendo, não foi uma surpresa, porque meio que, obviamente, se a gente pega, a própria escritura diz, né, que as pessoas erram por falta de conhecimento. Então, uma hora isso ia acontecer. Eu não sei exatamente em que circunstância isso aconteceria, eu não sabia exatamente que era uma coisa da política, mas uma hora a igreja ia tomar um baque, digamos assim. Então, de certo modo, eu vejo isso como uma coisa providencial. Eu acho que é aquele tipo de situação em que Deus diz assim, tá bom, vocês querem isso aí? Tá legal, então vai, né? Que é o povo de Israel querendo um rei lá, né? Em 1 Samuel, e Deus falando para Samuel, fala para eles que ele não precisa de rei, que eu já sou o rei, já tá tudo bem. E eles, não, nós queremos rei, todos os povos têm rei, por que a gente não tem? Aí Deus fala, tá bom, então vai lá pra eles e fala assim, tá bom, vou dar um rei pra vocês, mas ele vai pegar o seu filho, vai levar pra guerra, ele vai tomar sua mulher, vai tomar sua terra, vai te cobrar imposto, vai fazer, dar uma lista, um monte de coisa, e fala, tá bom, fala pra eles que eu vou dar um rei pra eles, mas esse vai ser o resultado. Né? Então, na verdade, eu vejo assim, né, que foi uma coisa que aconteceu porque, obviamente, como um cristão, eu vejo que há a mão de Deus nisso tudo. E sim, a direita brasileira hoje, ela é em grande medida, direita que eu estou dizendo assim, a direita bolsonarista, ela é em grande medida sustentada pelo neopentecostalismo. Né? Por quê? Porque há uma confusão conceitual aí. Né? Porque as pessoas não entendem, elas confundem conservadorismo com cristianismo, perfeito, elas confundem conservadorismo com moralismo, né, ou com valores morais específicos, né? Eu sou de direita porque eu sou contra o aborto, porque eu sou a favor da redução da maioridade penal, porque eu sou contra casamento entre pessoas do mesmo sexo e tal. E essas coisas são distintas. Né? É óbvio que o conservadorismo e a religião e o cristianismo, sobretudo, vão se encontrar em muitos aspectos. Mas há cristãos que são progressistas, né? Eu não concordo com eles, mas eles existem. E há conservadores que são ateus, inclusive. Porque essas coisas não são interligadas. Perfeito. Você tem cristãos conservadores e tem cristãos que não são. Você tem ateus que são conservadores e ateus que não são. Mas há uma confusão conceitual que a igreja, por falta de discernimento, aderiu e que levou a essa apostasia, porque eu julgo que é uma apostasia da igreja brasileira, sobretudo a igreja evangélica pentecostal, né, pentecostal, mas não só. Né, um processo de apostasia, de abandono da fé,
para adesão a um tipo de religiosidade política. É muito triste, mas é o que aconteceu. O professor, agora o senhor acha que esse movimento é crescente ou ele está lateralizado, reduziu? Eu acho que é crescente. Impressionante em qualquer igreja do interior do estado aqui da Bahia, igreja neopentecostal, igreja que tem dono, né? Pastor é o dono. Vira um comitê bolsonarista. É impressionante. Eu não sei como é que é no interior do estado de São Paulo, lugares mais humildes, periféricos, mas aqui na Bahia é dessa forma. Uma igrejinha vira comitê bolsonarista. Só faltam colocar o quadro do Jair, né? E outras igrejas, não vejo igrejas, mas também outros centros religiosos acabam virando antros petistas. O que o senhor acha disso? Bom, e o sinal de apostasia é muito evidente aí, né? Porque, veja, primeiro, o Bolsonaro nem evangélico é. Então, os evangélicos sempre foram muito ciosos disso. E eu vi isso a minha vida inteira, de crente. Né? Aquela coisa o jugo desigual. Então, assim, o crente não podia namorar com uma pessoa que não era crente. Podia ouvir música. Isso era um... então, música, né? Você não podia, assim... o catolicismo é uma... Eu tenho livros aqui em casa que tratam o catolicismo como seita. Não que eu concorde, não estou dizendo que eu concordo, mas isso era um tema, né? Sim, sim. O catolicismo era colocado como um movimento sectário dentro do verdadeiro cristianismo, que era o evangélico. Né? E, de repente, a igreja inteira adere a um político que nem evangélico é. E que fingiu ser evangélico, e que foi batizado no Rio Jordão, e continuou indo à igreja católica, entendeu? Como se nada tivesse acontecido. E, de repente, os evangélicos falam assim, não, mas é esse aí mesmo. Né? ou aquele grupo de crentes, tem essa imagem que eles orando em volta de uma bandeira brasileira, escrita, perdão da palavra aqui os ouvintes, mas não tem como demonstrar o horror disso sem falar a palavra, acabou porra. Escrito na bandeira e eles em volta orando. Sim, isso é um sinal de apostasia muito claro, né, que Deus cegou essas pessoas e falou assim, tá bom, vai aí. Né? Eu não sei, eu tenho a impressão, aqui em São Paulo pelo menos, eu tenho a impressão que isso arrefeceu um pouco. Aqui em São Paulo, tá? Eu não circulo muito, mas eu tenho a impressão, não que eles tenham abandonado, assim, não que eles não, agora nós gostamos do MBL. Não é. Mas assim, deu uma arrefecida por conta de tudo que aconteceu, né? Mas eu acho que eles não abandonaram. Tá tudo muito assim, vamos ver o que tá acontecendo, o que vai acontecer, né? Mas eu não acho que cresceu, não. Eu não tenho essa impressão. Posso estar errado, tá? Posso estar errado. Mas eu não acho que cresceu. Acho que tem uma fatia muito grande ainda que gosta, que gostaria de ver o Bolsonaro solto aí e se candidatando novamente e tal. Mas aquele frenesi que a gente viu, né, em 2022, por exemplo, aquela loucura, aquilo ali deu uma diminuída. Né? Pelo menos aqui em São Paulo é o que eu tenho notado. Professor, eu não sei, eu já fiz... Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Fiz parte de muitos anos de igreja neopentecostal e a impressão que a gente tem hoje, falando de política e na sociedade, fora das quatro paredes da instituição, parece que tudo do movimento neopentecostal veio para a política, até a linguagem. A gente viu o, entre aspas, candidato, não é candidato nada, essa figura, é o coach, o Pablo Marçal. A linguagem dele... Você que já foi de igreja há muitos anos, sabe o que eu estou falando? Ele usa a linguagem de uma liderança neopentecostal numa entrevista à CNN. É impressionante. E não tinha esse negócio, né? Os termos utilizados, ungido, Deus, aquele negócio. E parece que esse tipo de coisa aquece a sociedade brasileira. O que o senhor acha, professor? Sim. E assim, o Pablo Marçal é um caso ainda mais emblemático, né? E bizarro, para dizer o mínimo, porque ele usa essa linguagem desde sempre, né? Então, assim, esse tipo de manipulação que ele pratica e da qual ele é mestre mesmo, né? Ele sabe muito fazer isso aí, né? Trabalhar com a economia de atenção e capturar a audiência e tal. Ele é muito bom nisso. E ele usa isso desde sempre, né? Ele ficou conhecido, né? E ficou famoso e ganhou dinheiro com essas coisas de coach, mas a atividade de coach dele sempre foi a de um, entre aspas, coach evangélico. Porque as grandes conferências, ele fez muitas grandes conferências dentro de igrejas. Aquela famosa em que ele tenta levantar uma mulher cadeirante e não consegue, né? Aquilo, ele estava numa igreja. Num evento em que ele chegou de helicóptero, né? Chegar de helicóptero, aí aquela música e tal, e aí ele entrava dentro daqueles grandes arenas, né? Onde aqueles grandes eventos neopentecostais acontecem, ainda acontecem.
Então, ele ganhou muita projeção falando diretamente a esse público com essa linguagem. Então, ele já tem essa linguagem introjetada nele. E grande parte, se não a imensa maioria do público que ainda tem algum apreço pelo Pablo Marçal, é esse público. E que é um público grande no Brasil. Mas não só no Brasil. Eu acho que ele é um público que dentro da política ele está hiper engajado. Né? Estados então, Unidos, o crente... então esses crentes, esse tipo de crente que está metido na política, ele é hiper engajado. Então você entra nas páginas da internet e tal, eles estão lá. Eu não sei se isso é alguma coisa que está fora da internet. Eu acho que dentro da internet isso tem uma repercussão muito grande. Né? Mas ele sabe controlar e manejar isso muito bem. Então essa linguagem dele, que é própria de um crente pentecostal, né, pentecostal e tal, ele usa desde sempre. E a maioria do público dele é esse tipo de público, que gosta desse discurso. Né? Então, ele vai fazer uma baguncinha aí enquanto ele conseguir, né? Me admira muito que né, as pessoas estejam dando atenção, mas enfim, né? Elas dão. 10 horas e 28 minutos, a gente está aqui com o professor Paulo Cruz. Professor, o que o senhor acha do argumento de uma pessoa que diz o seguinte: eu não voto, por exemplo, em fulano de tal porque ele não é evangélico, eu não voto nele porque ele não é católico, eu só voto em determinado político ou que ele é casado. A gente está falando de religião aqui, porque o senhor é mestre em ciências da religião, mas é porque ele não é casado. No caso do Renan Santos, inclusive ontem um ouvinte mandou uma mensagem dizendo que, misturando tudo, exatamente como o senhor explicou, ele misturou conservadorismo com evangeliquez e disse que não vota no Renan porque ele não é casado e não é protestante, não é evangélico. Aliás, chamou o Renan, me falaram que o Renan não é ateu, mas o que o senhor acha dessa argumentação? Bom, é a mesma coisa se eu dissesse que eu só voto em negros, né? Porque eu sou uma pessoa... É uma questão identitária sempre, né? Então, assim, eu não voto e falo, eu vou recorrer aqui ao Martim Lutero, que é um dos pais do protestantismo e tal. O Lutero dizia, olha, se o ser humano não fosse o que é, o cristão nem precisaria de governante, porque ele segue a Cristo e a ele importa seguir a Cristo. Então ele obedece aquilo que está nos evangelhos, aquilo que está nos mandamentos, e tudo bem. Ele não precisaria de nenhum governante, senão, né? Agora, porque o ser humano é todo atrapalhado, precisa existir governo para punir o mal e tal, né? E manter as coisas em ordem. Então, tanto faz, né, qual vai ser o tipo de governante, porque... E eu não estou dizendo que protestante, crente não pode se candidatar, eu não posso dizer que não pode haver uma bancada lá evangélica. Eu acho até que tudo bem ter e tal, mas não é por isso, né? Porque ele não tá cuidando do país enquanto um país cristão, digamos assim. Ele tem que cuidar do país como um todo, ele tem que cuidar de gente de ateu, tem que cuidar de espírita, tem que cuidar de umbandista, tem que cuidar de todo mundo, tem que cuidar do país. Então não importa que religião que ele tenha, desde que ele seja um bom político, desde que ele seja um bom líder, né? Tá tudo bem, não importa que ele não seja evangélico, isso não faz nenhuma diferença. Aliás, eu gostaria até de fazer uma parte a esse respeito, porque muitas pessoas ficam... Uma questão que é muito sensível para os evangélicos na política atualmente é a questão do aborto, por exemplo. Não, eu não voto nesse candidato porque ele não é veementemente contra o aborto, ou porque ele defende o aborto, Aí a resposta que eu sempre dou para as pessoas é: vejam, vocês não estão vendo, o Brasil não é um país cristão? Não tem, sei lá, 40% ou um pouco mais de evangélicos? Tem. Tá, então o que importa para um evangélico, para a igreja evangélica, ou mesmo para a igreja católica, que o governante seja a favor de uma coisa que a igreja é contra? Se a igreja é contra, é só ela não fazer. É só ela educar o povo da igreja a não praticar, a não fazer aquilo. Então o nosso trabalho enquanto igreja é esse. O trabalho profético da igreja no mundo é exatamente esse. Não é você votar num candidato porque ele é contra ou a favor de uma coisa que a igreja é contra ou a favor. O compromisso da igreja é com o evangelho. Então não faz sentido ficar baseando o voto na suposta religiosidade de um candidato, porque também isso pode ser tudo enganação, como é enganação no caso do Bolsonaro, inclusive. Né? Então não faz sentido. A igreja precisa ser igreja. E precisa se comportar como igreja, como uma voz profética num mundo caído. A política faz parte desse mundo caído. E ela é tão caída quanto todo o resto. Então não há messianismo na política. Não há um candidato que vai entrar, um político vai entrar lá e vai resolver os problemas. Não existe isso. Nunca existiu e nunca vai existir.
E a Bíblia está cheia de exemplos de quando a política se envolve com a religião, sempre deu ruim. Está na Bíblia, não estou inventando nada aqui. É só ler a Escritura, está tudo lá. Reis que se envolvem com profetas e a coisa dá ruim. O profeta ele sempre é um elemento de advertência, de acusação, né? E para uma situação política que está desordenada. Então, assim, como é que as pessoas não sabem isso se está na Bíblia? Como é que os pastores não estão ensinando isso para os seus fiéis? Tá tudo lá. Não é invenção nenhuma. Perfeito. São 10 horas e 33 minutos. Professor Paulo Cruz ao vivo conosco. Professor, para terminar a entrevista, Renan, vamos dizer que o Renan eleito presidente da República. Qual que é a prioridade do Renan para resgatar o Brasil? Seria, de fato, a educação? Claro que nós temos os problemas de segurança, economia, mas o senhor acredita no resgate cultural, das pautas conservadoras, inclusive olavistas, do resgate cultural como a prioridade em um governo? O que o senhor acha? Não, eu acho que isso não. Eu acho que isso não. Não que isso não seja importante, né? Mas eu acho que isso não é prioritário, digamos assim. Nós temos problemas muito mais agudos no Brasil do que propriamente um resgate cultural. Acho que o resgate cultural ele é um resultado de outras coisas. Né? Então, ele é o resultado da sensação de segurança, ele é resultado de uma educação melhor organizada, ele é resultado de famílias melhor estruturadas, ele é resultado de uma série de outros fatores. Né? Então não dá para você top-down falar, vamos recuperar a cultura, né? Não é assim, mas o que é recuperar a cultura? Então é uma coisa ampla demais. Então eu não acredito que isso seja prioritário, né? E não que eu acredito que isso seja importante. Eu acho que a própria sociedade tem uma tarefa nisso. Né? E essa tarefa ela é realizada através da educação. Não tem outro caminho, é na escola, nos programas, sei lá, de mídia aí, televisivos e tal. Então a cultura ela vai se moldando a partir de influência, né? Mas essa influência, a meu ver, não tem que vir do presidente para baixo, ele não tem que impor nenhuma cultura, tentar criar uma identidade nacional falsa, né? Isso nunca adiantou, inclusive no Brasil, a gente já teve muitos exemplos nesse sentido, né? De você tentar criar uma identidade cultural brasileira que é fictícia, né, que vem de cima para baixo. Não, é uma coisa que tem que ser orgânica. Mas ela será orgânica a partir do momento que a sociedade brasileira se sentir livre para exercer a sua vida civil, né, e confortável em exercer a sua vida civil, em dar a sua opinião, em falar o que pensa, em ouvir, entender, ler um texto e compreender, ouvir uma música e entender. Então, mas esse é um processo longo, né, a partir de um país estável. Então, acho que o mais fundamental para a gente nesse momento é tornar o Brasil um país estável, o que já é um desafio hercúleo, né? Tornar o Brasil um país estável é um trabalho hercúleo e do qual qualquer governante que conseguir fazer isso, né, já vai ter colocado o país nos eixos. O resto é consequência. Cansa, né, professor? Essa polarização cansa pra caramba. Vou dizer pro senhor que eu já mudei, a gente amadurece, eu tinha uma visão, a gente vai amadurecendo, mudando, tem que aperfeiçoar isso, aquilo. Mas você vê que em vários aspectos enche o saco essa polarização. A gente deixa de apreciar até algumas coisas que fica com certo rótulo e com receio de apreciar porque aquilo vai na contramão que a gente aprendeu na política, na internet. Não é dessa forma, não é desse jeito. Até em música, tudo. O senhor gosta, eu vejo no seu Instagram, fala muito sobre e deve deixar muita gente... como é que fala? Revoltada, nervosa, com a liberdade que o senhor tem, né, professor? É verdade, assim, é cansativo, porque, e desculpem o termo de novo, porque é estúpido, né? Porque o ser humano não é assim. Se a gente é assim, é o tal do examine-se o homem a si mesmo. Quando a gente olha pra gente mesmo, a gente é um poço de contradições. Num dia inteiro, você passa um dia com a sua família, né? Tanta coisa acontece. A gente tem que mudar de opinião muitas vezes. A gente tem que. A gente que é casado, quantas vezes você não tá numa discussão com a esposa, assim, não é aquela discussão, numa coisa saudável de casal. De repente você tem que mudar de opinião, você tem que ceder, você tem que aceitar, você tem que mudar, você tem que convencer o outro. Né? Então, assim, meu Deus, mas o normal da vida humana é esse. Né? É a gente saber que a gente está imerso em contradições, porque o mundo é um mundo cheio de contradições. Né? E que o que a gente precisa fazer é tentar. Apaziguar essas contradições de alguma maneira, mas elas existem. Eu falo sempre, eu gosto de usar isso como exemplo. Eu tenho um grupo de WhatsApp com 3 amigos
Esses 3 amigos são professores também, a gente dava aula na mesma escola pública, na época que eu dava aula em escola pública. Os 3 são de esquerda. Um deles é petista afiliado, militante. E nós temos esse grupo de WhatsApp há 10 anos. E a gente brinca, a gente conversa, a gente, inclusive quando fala de política, a gente fica tirando sarro um do outro, da posição do outro. É o normal, né? Mas a gente tem tantas coisas em comum fora da política, que a política não é o mais importante pra gente. Então cada um faz lá a sua militância, cada um faz o seu negócio, mas quando a gente se encontra, a gente fala de música, fala de cinema, fala de um monte de outras coisas. Maravilhoso, maravilhoso. O que é normal e deveria ser normal pra todo mundo. E deixou de ser, né? E é triste, mas eu espero que um dia isso as pessoas entendam que, assim, gente, é normal você não concordar com as pessoas e tudo bem, vida que segue, né? Vida é normal que mudar segue. de opinião. A política não é salvação de vida, né? Exatamente. Meio encontrado nessa terra, acabou. Mas as pessoas misturam tudo, né? Falta, acho que, preenchimento de vida, falta Jesus, né, professor? No fim das contas é isso. É isso. Porque se ele não tá no centro, outra coisa tá, né? Então, é aquela frase do Chesterton, né? Se a pessoa não acredita em Deus, aí sobe espaço para ela acreditar em qualquer outra coisa, né? E acreditar em Deus no sentido de confiar. Entendeu? Eu confio. Para mim não importa o presidente que vai estar lá, eu confio na soberania de Deus, eu acho que ele está no controle das coisas. E se o governante for muito ruim, como diz o próprio Lutero, cabe ao cristão não obedecer. A desobediência civil é um artifício, é um recurso, né? Inclusive político do cristão. Eu não vou obedecer esse negócio aí. Mas aí você vai ser perseguido, então que eu seja perseguido. Porque as pessoas falavam para mim assim, mas se o Lula foi eleito, ele vai perseguir a igreja. Ótimo, então que a igreja seja perseguida. Ela tá no mundo para isso mesmo. Vocês têm medo de perseguição? Vocês não são cristãos? Vocês não conhecem a história do cristianismo? E agora vocês têm medo de perseguição? Vocês querem colocar um presidente lá que concorda com vocês, vocês viverem no bem bom? Num mundo caído, um mundo que jaz no maligno, vocês querem viver em paz? Pelo amor de Deus, né? Então tá tudo errado, né? Eu continuo confiando em Deus e na soberania de Jesus Cristo, que é o meu Senhor. Acabou. Não importa se é Lula, se é Bolsonaro, se é o Renan, não importa, né? É bom ter um bom governante? É ótimo, é ótimo. Mas não é nele que está a minha confiança, né? Absolutamente não é. Gostaria muito que fosse um bom governante, que ele fizesse coisas boas para o povo, que ele ajudasse os mais pobres, e ajudasse o empreendedor, e ajudasse as igrejas a manterem as suas portas abertas. Ótimo, excelente. Mas não é disso que eu dependo. Definitivamente. Não é. Maravilhosa entrevista, professor. Aplausos, é excelente, viu? Excelente comentário. Queria te agradecer. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Rede do professor Paulo, você que está na rádio, Instagram, @PauloCruzPHI. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.